Olá, o motivo do meu vídeo que estou postando agora tem como base toda a minha experiência de vida e o momento, a circunstância de vida que toda a humanidade está passando agora. Para isso, peço que prestem atenção no que tenho a dizer e logo entenderão porque estou assim, nu, despido. Alguns que já me conhecem estão acostumados a me ver de outra forma. Outros que não me conhecem não vão também perceber nenhuma diferença. Mas quem sabe ao final disso que vou dizer, me conheçam de outra forma. Quero também antecipadamente avisar que o objetivo deste vídeo é apenas expressar a minha opinião pessoal, pois não participo de nenhum tipo de grupo, seja ele religioso, político, ou que tenha qualquer tipo de manifestação tendenciosa que pudesse em algum momento vir a manipular a massa. O meu objetivo aqui é como cidadão, como um terráqueo, como pai de família, como filho, irmão e, acima de tudo, um ser humano que está fazendo parte de um grupo de humanos que muito provavelmente, segundo cientistas políticos, antropólogos, antropósofos e outros estudiosos do comportamento humano, faça parte de 1% de nossa população que sabe, ou pelo menos tem uma certa desconfiança do que está acontecendo com a humanidade nesse momento. Para isso, convido vocês a fazer uma pequena viagem no tempo, uma pequena viagem de um entendimento do que vem a ser o cosmos, esse espaço infinito dentro do qual vivemos todas as nossas experiências. Segundo também estudos de cientistas, vivemos em um sistema chamado Via Láctea, onde já foram detectados mais de 200 bilhões de sóis. E ao redor de cada um desses sóis existe um sistema, provavelmente vida. Sob que forma seja, não é este o caso, mas que existe vida, de alguma forma existe. Nós, em particular, fazemos parte de um sistema cujo astro central é o Sol. E ao redor dele todos os planetas circundam em si mesmo por um movimento chamado de rotação, e ao redor do Sol o de translação. E dentro deste movimento fantástico, infinito, coisas acontecem. Mas eis que chega um determinado momento, que é este que estamos vivendo agora, em que o que estou vendo e o que estou vivendo ao longo desses anos de minha experiência de vida, mostram que estamos caminhando forte e velozmente para um momento de caos. Esse caos traz dentro dele um outro conceito que poderá ser uma outra ordem. E deste momento eu já aviso para quem sabe do que estou falando, não é a nova ordem, e sim a ordem do universo. Desde que todos esses movimentos vêm acontecendo cosmicamente e que nós fomos inseridos neste planeta e nossa sociedade foi se organizando desde os primórdios, várias coisas vieram a acontecer e as suas consequências sempre serão inevitáveis. Podemos plantar ideias, palavras, ações, o que for. Neste campo, teremos sempre opção, mas na hora da colheita, ela será inevitavelmente obrigatória. Neste momento em que a humanidade passa por esse tremendo momento de perturbações, de modificações, de questionamentos, onde poucas pessoas já sabem o que é ou o que não é, o que é certo, o que é errado, o que está claro, o que é duvidoso, o que é honrado, o que não é honrado. Toda esta confusão na qual estamos metidos deve ter alguma missão, deve ter algum sentido. No nosso caso em particular, em que eu faço uma colocação muito específica, onde
dentro da minha experiência, como de tantas outras pessoas, nascemos num planeta chamado Terra. E neste sentido, quem está agora transmitindo essa mensagem é apenas um terráqueo, que não está preocupado se nasceu na parte de baixo, ao sul da linha do Equador, se está morando em um país sul-americano, e se por acaso esse país sul-americano chama-se Brasil, e em que estado, em que cidade ou bairro mora. O importante é que algumas coisas bastante graves já estão acontecendo. E me parece, como cidadão, como uma pessoa que se situa dentro do mundo em que vive, dentro deste planeta, pelo menos a minha manifestação eu devo fazer. E volto a dizê-lo, não tenho nenhum comprometimento com qualquer tipo de organização. Nem estarei fazendo aqui qualquer ato que venha a insuflar qualquer tipo de gesto. Sou apenas um cidadão consciente e que neste momento apresenta-se a vocês assim, nu. E do ponto de vista moral, apenas me apresento desnudado na parte superior. Mas coisas acontecem, coisas estão acontecendo, que estão na realidade nos desnudando totalmente. Desde que o nosso país foi colocado em movimento, e é neste sentido que quero me referir, porque falar que aqui foi descoberto, ou tantos outros tipos de colocações que possamos fazer, será sempre muito questionável. Porque se formos falar de descobrimentos, nós vamos ver que no Canadá, que também foi descoberto, o povo que lá se desenvolveu é diferente. O povo que se desenvolveu nos Estados Unidos, muito diferente. O povo que se desenvolveu na Austrália, muito diferente. Mas aqui causa minha espécie. Um filósofo comum, que me acompanha desde que nasci, sempre me dizia, há muitos e muitos anos atrás, observe que o que não dá certo lá fora, aqui no Brasil simplesmente é pior. O que dá certo lá fora, aqui não dá. O que será que acontece? E hoje sou obrigado a, se não concordar, a pelo menos questionar e parar para pensar. Por quê? Que diferença temos tão grande de nós para os outros países desenvolvidos, quando neste país temos tamanha riqueza natural? Onde hoje sabemos que dos 100% de nióbio, metal precioso dentro da tecnologia, com apenas 2% do lucro que esse elemento dá, o Canadá opera milagres, verdadeiras expansões na sua cultura e na sua educação. Agora, adivinha onde estão os outros 98% de nióbio? Não precisa pensar muito, porque é aqui mesmo, neste rico solo brasileiro em que ele se encontra. Mas o que acontece? Se com 2% os canadenses conseguem realizar coisas fantásticas, e aqui com 98% nós não conseguimos. Como é que podemos, nos dias de hoje, termos uma tecnologia atrasada e dependente de outras mentes, quando somos capazes de produzir tamanha tecnologia? Como podemos ver outros países em outras condições, que às vezes não são tão favoráveis à nossa, estão mais desenvolvidos? Como podemos chegar hoje, na situação em que estamos, com as nossas forças armadas combalidas, sucateadas? Se tivermos uma necessidade qualquer que seja, de uma possibilidade de um confrontamento bélico, vamos reagir como? Com uma tecnologia de 20 anos atrás? Não por incompetência dos militares, mas sim por outros motivos.
A questão que vivemos hoje, neste país, não é de forma nenhuma de uma topografia política, pois qualquer partido que tomasse a posição de comando estaria fazendo igual, ou quem sabe até pior, do que os que estão aí estão fazendo. Esses mesmos que no passado disseram-se libertadores da nação e que hoje, mais do que nunca, estão processando o nosso viver de uma forma agrilhoada. Vivemos um profundo e lamentável período de apologia ao apedeutismo. Hoje, quem tem estudo, quem tem cultura, quem tem família, quem tem desejo de progredir e contribuir para a sociedade, este sim é marginalizado. Porque há todo um processo por trás de toda essa movimentação que estamos vivendo hoje, dia 16 de junho de 2013, onde não só no mundo, mas principalmente no Brasil e nas grandes capitais, certos movimentos que me parecem muito estranhos. Haver confrontamento de polícia por causa de alguns centavos em aumentos de passagem, quando observamos alguns flashes de manifestantes que realmente não têm nenhuma cara de pobre, de tão pobre que está brigando por uma causa. Nos idos de 64, tivemos grandes demonstrações de que não é atirando pedra contra a polícia e recebendo bala e sendo preso no DOI-CODE que se resolve qualquer tipo de circunstância. É na hora que nós apertamos aquele botão verde de confirma e que nós decretamos sim o que vão fazer de nossas vidas durante 4 anos para os vereadores, para os deputados estaduais e federais. Mas a Casa Maior, que é o Senado, recebe um legado de 8 anos. E o Poder Executivo nosso pode se reeleger. E justamente na hora de todo esse jogo, é incrível como todos os que querem se candidatar querem mostrar que os governos anteriores nada fizeram, nada contribuíram. Isto é verdade? Ou porque neste jogo de empurra e de sugamento da população, eles ficaram de fora? Tenho toda certeza que os escândalos aos quais vemos acontecendo dia a dia foi simplesmente porque uma das partes se sentiu lesada. Porque se não o fosse, estaria mamando na mesma teta. É muito fácil, quando qualquer coisa acontece com esses ditos sofredores do tempo da repressão, irmos ao encontro da obtenção de benefícios da justiça para processar o Estado. E se alguns de vocês não sabem, o Estado sou eu, é você. Quando eles vão ser indenizados, receber pensões vitalícias, quem está pagando sou eu. Quem está pagando é você. Esses mesmos que estavam naquela época se dizendo baluartes da defesa da liberdade, o que estão fazendo hoje? Naquele tempo, eu era estudante de uma das escolas mais visadas no Rio de Janeiro, que era a Escola Técnica Federal. Andávamos, de certa forma, cerceados pelos beganhas. Mas, engraçado, nenhum deles veio me molestar. Nunca, nenhum policial me encostou a mão. Sabe por quê? Quando eu ia para a escola, o objetivo era estudar, me formar, trabalhar, produzir, contribuir para a nação. O que eu poderia fazer em jogar pedra contra um policial e receber um balaço de um policial mal remunerado, corrupto, fazendo parte de um sistema cada vez mais corrupto, onde os seus superiores, os políticos e os representantes dos oligopólios têm todo o interesse de manter esta nação burra, sem saúde, sem direção, porque esta é a melhor forma de controlar e levar o povo como gado marcado. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente ficar assim. Alguém já disse. Alguém também já disse, caminhando e cantando e seguindo a canção. Sabemos o que aconteceu. Em todos os movimentos da história,
nós fomos alertados de uma forma ou de outra. Até nas artes, podemos citar 2001, Odisseia no Espaço. Quem viu sabe da mensagem. A Última Esperança da Terra. Pra Frente Brasil. Mais recentemente, nós tivemos 2 exemplares indo às telas, baseado num livro chamado A Elite da Tropa, que foi ao cinema com uma tropa de elite. O inimigo agora não é outro, sempre foi outro. Os políticos e as autoridades são eleitos e constituídos para nos servir. Eles são nossos empregados. A categoria que produz e gera riqueza somos nós, e não eles. Cabem a eles apenas administrar as diferenças de interesses para um bem comum. Gostaria muito de ver um político brasileiro se submetendo ao que acontece, por exemplo, na Bélgica, onde a situação de vida do político é bem diferente. Ele vive a situação do povo, só assim que ele vai se manifestar para favorecer a grande massa, a sociedade como um todo. Como que eu posso entender que um político que se locupleta com toda uma cadeia de interesses dos oligopólios, dos corporativistas e de tantas outras características que nós sabemos muito bem quais são, querem apenas se servir? É tão ruim ser político que eles correm alucinadamente. Procurem saber, e não é muito difícil, quanto custa para se eleger como vereador, como deputado estadual, federal, um senador. Presidente então, hein? Quem banca isso? É hora sim de prestarmos atenção. Não para irmos à rua, porque isto é pura orquestração. Muita coincidência nas bocas da Copa das Confederações, e o Rio de Janeiro, por exemplo, e o Brasil está virando um canteiro de obras. Imagine quanto dinheirinho não está rolando. E quem está pagando? 2014, alguém sai, mas não sai pobre. Nunca vimos tantas obras e greves, e falta disso, tem que fazer obra complementar, não tem licitação. O que esse povo precisa ver mais para entender o que acontece? Em 2016, as Olimpíadas serão no Rio de Janeiro. Em que condições? Nessas? Em 2016 alguém libera, porque também já está em segundo mandato, a sua força de consumo do povo carioca. Quero ver se algum desses, que devem estar com seus dinheiros por aí, e que nós, que estamos sendo assoberbados por uma necessidade de sobrevivência, não temos condição nem tempo de ver onde está a verdade, porque a todo momento ela é manipulada. Mas a partir do momento em que alguém é denunciado, e isso vai até um Supremo, o Supremo começa a ser achincalhado. O Legislativo quer dizer se pode, se não pode. Quando foi em 88, quando houve a Assembleia Nacional Constituinte, rezava na proposta política que assim que a Constituição fosse feita, a Assembleia teria que ser dissolvida e ter sido conclamada novas eleições. O que foi a que nós assistimos? Macaco tomando conta de banana. Você sabia que a caderneta de poupança já era para ser remunerada a 12% ao ano há muito tempo? Por que não é? Continuam esses míseros 6%. Quando você vai pegar um dinheiro no mercado e ele lhe custa 14%, 15%, 18% e não acontece nada. Eu, como alguns outros brasileiros que somos defensores ardentes da cultura, do cultivo às artes, da educação, porque não se constrói nenhuma sociedade fora desse eixo, estamos sofrendo, estamos penando. Quando vamos, por exemplo, a um foro cultural mundial que aconteceu no Rio de Janeiro em 2006, e nos disseram que iam fazer 1000 coisas. Quando nós pegamos um plano de negócio e levamos ao determinado órgão, que tem um S no finalzinho, e foi lá, sentindo na pele, que me disseram, face a face, mas o S aqui é pequeno. Agora, para conseguir 1,5 milhão para fazer um blog, que a gente faz gratuito, para isso há dinheiro. O que mais a gente precisa ver?
O que mais a gente precisa entender? Existe uma música também, de um compositor também muito conhecido, se não me falha a memória, a música é, em que num certo trecho, ele fala que a gente não está com a bunda exposta na janela para alguém passar a mão nela. A quem eu venho assistindo nesse tempo todo? Os grandes manipuladores das massas, que são poucos para manipular muitos, nos convidam para aquela festa que nós conhecíamos no nosso tempo de adolescente, chamada festa do cabide. E em respeito a quem está me vendo e me ouvindo, eu não vou dizer qual é o nome, mas eu vou dizer com que parte do corpo eles nos chamam, que é o nosso traseiro. Eu não sei o que mais precisa acontecer para que esse povo tenha realmente uma decisão, um comportamento que seja compatível com o que se quer dele. O Brasil pare de ser um país do futuro. O futuro não vai vir, não. O futuro é esse sempre. A migalha que está sendo dada ao povo. Todo esse movimento que vem sendo feito em enganação, você vendo político dando 10 royal para o homem que vive lá na favela, para ele panfletar, fazer boca de urna que é proibido, e não tem polícia nenhuma proibindo. Porque ele vai fazer, não importa para quem ele está panfletando, ele está ganhando 10 royal. E aquele cara que ele está panfletando é um miliciano, é isso, é aquele, todo mundo sabe. E é ele que é eleito. Hoje não dá para acreditar mais em político nenhum. Porque o que interessa hoje, o que está em voga hoje, o que está em questão hoje, profundamente séria na humanidade, não é a topologia política, se é de esquerda, se é de centro, se é de lateral, se é de quina. É ser honrado ou não. É pensar como homem do povo, que trabalha para o povo e não se serve dele. Isto é que nos revolta, como cidadão comum, como cidadão que trabalha, que é honesto, que tenta cumprir com suas determinações que a sociedade lhe impõe e não consegue. É por isso que hoje estou assim, nu, como você também está. Como estaremos daqui a 5, 10, 15 anos? Tente fazer uma experiência. Hoje, quando você for dormir, dispa-se diante do seu espelho. Olhe fixamente para ele e pergunte: quem é você? Talvez alguns não consigam chegar nem na metade do caminho. Esta minha revolta, este meu momento de colocação dos desejos e do que eu estou vendo nessa sociedade, é porque não está dando muito para aguentar. Temos família, precisamos de um país que seja possível de navegar. Somos um país excelente, povo altamente inteligente, mas não podemos continuar nos rendendo tão barato assim. Não importa o que vão achar desse vídeo, muitos vão achar que é promocional, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Tanto é que assim que ele for postado, seja qual for o comentário que saia, não farei nenhum tipo de resposta. Fica por consciência de cada um daquele que assistir. Neste momento em que a internet, cumprindo também o seu papel benéfico, que hoje cumpre papéis duvidosos e até maléficos, não por si, pela sua existência tecnológica, mas pela usabilidade dele, como também pela usabilidade do dinheiro. E aí alguns espertalhões ainda vêm dizer que isso só acontece no capitalismo selvagem. Por idiotice. O capitalismo em si já é selvagem. O homem já não vale mais nada há muito tempo. O que vale é só o dinheiro. As famílias estão se degradando. As pessoas estão se autodestruindo. Estamos criando um sistema de autofagia. A sociedade vai se consumir e se destruir por si mesma. E nós vamos ficar calados, querendo contribuir com a cultura, que é isso que efetivamente faz com que os povos se unam, com que as sociedades se interrelacionem, em que dois seres humanos comecem a estabelecer uma relação, e é isso que não interessa. Estou
estou profundamente envergonhado. Não pelos políticos que tenho, porque com certeza, de alguma forma, eu também devo ter contribuído para essa corja estar aí hoje, que só sabe dizer que foram os anteriores. E eles que se arrogam de serem os moralistas da política estão nos afundando cada vez mais. E o povo cada vez mais atabalhoado, sem tempo de saber onde é, o que é, onde está a verdade, onde não está. Eu espero que verdadeiramente os brasileiros aproveitem este momento, onde este ópio de futebol, de carnaval, de Olimpíada, é tudo para tirar a atenção da podridão que está acontecendo cada vez mais. E aprenda que é com civilidade, com harmonia e com muito estudo que construiremos uma nação. Não é tacando pedra, não é fazendo depredação, não. Porque isso é tudo muito bem orquestrado. O governo federal e estadual sabe muito bem porque que foram lá para o Rio Grande do Sul serem solidários ao que aconteceu em Santa Maria. Quem procurar saber vai ver quem era o dono daquela boate. E tantas outras coisas que pensam que a gente não sabe, ou fica por conta da boataria e fica nisso mesmo. Por essas e por outras, é que muitos não me entendem, mas não há outra saída. Tem que votar nulo, ou então não ir votar, porque é o único meio de se tirar o emprego do político. Ele tem que entender que ele está ali para servir, e não se servir de mim. Pessoas como eu, que estudaram, que têm batalhado muito pela sua vida, e ficam passando às vezes por situações que é muito complicado. Hoje é muito melhor botar o filho para ser jogador de futebol, na ilusão de que ele vai ser um desses outros que estão aí sendo constituídos. Não se tocam que para ter um, são centenas de milhares se arrebentando. Até quando a gente vai continuar assim? Isto é um desabafo. E hoje, eu vou mostrar a vocês qual é a roupa que o brasileiro veste. Será que essa é a roupa que você quer apresentar? Será que esta não deve ser a maneira como seus familiares te olham? Com certeza. Os mínimos que detêm este poder nos veem dessa forma. Só espero que Deus nos proteja.